الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Sawaf, estamos iniciando o mês de agosto com a edição 166 do ConteCast para falar de competição de seleções, para falar de bola rolando. Vai começar a TIA, o Campeonato Africano das Nações, um torneio onde as seleções utilizam apenas jogadores que jogam em seus países. Então, hoje a gente está aqui para fazer esse pré dessa competição maravilhosa que começa nesse dia 2 de agosto e, vamos dizer assim, abre uma temporada na África que vai embora até o ano que vem. Se você vai se acompanhar tudo aqui com a gente. Para a gente falar quem está aqui comigo, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde online. Também convido você a acompanhar nossos conteúdos aqui no Spotify, no YouTube. Daqui um mês tem Data FIFA, então tem toda aquela nossa repercussão de Data FIFA que você já conhece. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente. Se não puder ajudar financeiramente, compartilha com um amigo que não sabe da existência dessa competição, da TIAN, enfim, de todo esse universo do futebol de seleções que a gente traz por aqui, para que ele fique ligado e venha caminhar conosco nessa caminhada rumo à Copa do Mundo. Ao meu lado hoje está um cara que lá no ano passado, acho que foi outubro, quando foi começar as eliminatórias da TIAN, a gente fez um podcast aqui dando os palpites, quem passava, quem não passava. A competição sofreu um adiamento, era para ser em fevereiro, passou para agosto, e a gente está aqui já com as 19 seleções classificadas, os grupos definidos para fazer nosso panorama. Luiz Fernando Filho, meu parceiro do África Mama, do Ponta de Lança, está aqui com a gente. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. E claro, já mando na lata para você qual que é a tua expectativa para essa TIA 2024, que acontece em agosto de 2025. Seja bem-vindo. Fala, meu amigo, muito obrigado por mais um convite. Toda vez que você fica relembrando datas, eu fico pensando, nossa, cara, como passa rápido essas datas assim, e os assuntos que a gente comenta aqui. E falando sobre a TIAN, cara, a TIAN, ela vem de certa forma renovada, digamos assim, né, já que ela aconteceu no ano passado e vai acontecer agora, já está acontecendo, né, quando a galera está ouvindo. Eu acho que existe uma grande expectativa para a gente acompanhar novos talentos que ainda não foram revelados para o mundo, né, até mesmo para o continente africano no geral. Depois a gente pode até falar melhor de algumas seleções que já exportaram jogadores que agora, na última TIAN, né, que exportaram jogadores que agora estão na Europa, disputando o Champions League. Então, assim, do ponto de vista de modelo de competição, a TIAN hoje, nas últimas 2, 3 edições, eu sinto que tem sido uma competição muito mais levada a sério do ponto de vista do scout, né, de clubes que estão acompanhando. Então não vai ser um torneio, entre aspas, apenas caseiro, vai ser um torneio para exportar e para analisar muitos talentos. Pois é, já acho que passou aquela visão inicial, até de quando surgiu a TIAN, que era que uma competição para que os jogadores locais tivessem a oportunidade de vestir a camisa de seleção uma vez na vida, né? Um jogador que joga na Nigéria, outro que joga em Senegal, enfim. Acho que passou um pouco dessa visão, porque a gente tem muitos talentos, né? As ligas locais se desenvolveram ao ponto que em países, principalmente do norte da África, né? Tirando o Egito, claro, Egito, Argélia e Marrocos, mas a liga consegue potencializar jovens que jogam ali quando são novos e depois vão para a Europa, né? São as academias que vêm surgindo, principalmente em Senegal, enfim, tem vários exemplos aqui para a gente tratar. E antes, Luiz, de falar dos grupos em si, acho que como é uma competição que não está, vamos dizer assim, no dicionário do pessoal, até mesmo quem acompanha mais futebol de seleções, futebol africano, é algo, vamos dizer assim, às vezes que o pessoal, opa, da onde surgiu isso aqui? Eu queria que você falasse da importância da TIAN como um todo, né? A gente já falou dessa questão de talvez ter o teste para novos jogadores, e até a gente fez um vídeo nas nossas redes sociais falando de jogadores que tiveram a primeira oportunidade, né? A gente tem o Lamine Camara, que foi estrela da última TIAN, você tem o Sofiane Haimi, que é um cara que está bem no Marrocos, também teve a primeira oportunidade na TIAN, o Aguer também teve a primeira oportunidade da TIAN, o Daka lá na Zâmbia, o próprio Depu e o Gibelé na Angola, enfim, são jogadores que aproveitaram a chance da TIAN. Eu queria que você falasse a importância da TIAN nesse contexto do futebol africano.
tanto para as seleções que têm esse potencial de, esse cara pode vir a brilhar na minha seleção principal no futuro, tanto para as seleções menores, onde a Tchan é basicamente a seleção principal que vai estar jogando, enfim. Como que você vê esse contexto da Tchan no futebol africano como um todo? Pô, cara, perfeito. Eu acho que a Tchan, primeiramente, né, o Campeonato Africano das Nações, a galera que vai conhecendo a competição sempre acha bem interessante o fato de existir uma espécie de Copa Africana, e aí colocando em contexto como se fosse uma Copa América aqui, mas apenas seleções representadas por talentos nacionais, né, por clubes nacionais. Então é basicamente uma Copa Africana do lado B do continente africano, né? E aí é interessante porque a gente consegue ver um mapa, digamos assim, dos grandes talentos das grandes ligas nacionais ou das ligas mais periféricas do continente africano, né? Já que a gente vai ver uma Tanzânia, por exemplo, que vai ter muitos talentos da Liga Tanzaniana, né? Ao invés dessa nova dinâmica que a gente está vendo, e é uma dinâmica bem positiva, né? De países como Marrocos, de países como Nigéria, que no principal tem grandes talentos, mas que já jogam nas grandes ligas, né? São mais conhecidas, digamos assim, que acabam jogando na Copa Africana, digamos. A Tchan é muito bom justamente para, primeiro, trazer e movimentar esse calendário, especialmente das ligas nacionais, né? Dar visibilidade a esses talentos das ligas nacionais. Eu acho que até o sentido de unidade, né, cara? Trazer um pouco mais esse sentido de pertencimento dos jogadores também, que muitas vezes não tem tantos holofotes jogando nas ligas nacionais do continente africano, quiçá, né? Aqueles jogadores conseguem representar seus clubes na Liga dos Campeões da CAF ou na Copa das Confederações da CAF, né, que seria a espécie de Libertadores e Sul-Americana do continente africano. Mas eu acho que, especialmente essa Tchan, ela vai trazer uma questão muito de pertencimento, né? Especialmente para os clubes da África Oriental, especialmente Quênia, Tanzânia e Uganda, né? Que vão sediar esse torneio pela primeira vez na história. Então, é um sentimento e um campeonato, e essa edição específica, cheio da questão de unidade e pertencimento, né? Tanto dos países que vão estar juntos dentro da África Oriental, que normalmente é uma região muito pouco representada do ponto de vista futebolístico, porque, enfim, se a gente colocar ali as principais forças, como eu falei, Tanzânia, Quênia, Uganda, são países que têm uma tradição de futebol muito forte, né? De grandes clássicos, especialmente na Tanzânia e tal, mas normalmente não são, agora na verdade da Tanzânia até sim, nos últimos anos, mas que historicamente não tem grande representação a nível de títulos do ponto de vista de futebol de clubes na África, mas que não tem, na verdade não, uma coisa é isso, outra coisa é a paixão dos torcedores, né? E se a gente for colocar a África Oriental como fenômeno futebolístico, de cultura da arquibancada, cara, é uma das regiões mais, assim, que tem uma tradição mais forte de torcida mesmo, talvez junto com o norte-africano, né? Então vai ser bem interessante para esses jogadores terem a possibilidade de representar os seus países diante do seu público, né? Exato, e o público, no caso, como você bem falou, essas 3 seleções do leste, né, e acho que fica o destaque que a competição já era para ter sido acontecida, falamos isso antes, era para ter sido em fevereiro, e gerou uma pressão muito grande, tanto em Tanzânia, Uganda e no Quênia, por isso. E a gente tem que lembrar, até a gente estava falando nisso no off, né, que a Tchan também serve muito como um teste para 2027, porque a CAN vai acontecer nesses 3 países, e há uma pressão, digamos assim, porque até lembro que quando a gente comentou isso aqui, se não me engano foi o episódio que a gente falou sobre o sorteio da CAN, a Ruanda, né, que foi um país que ficou de fora da Tchan por percalços que a CAF fez que ninguém entende, nem ela entendeu até agora, sediou uma Tchan em 2016, né, e tudo bem, foi com os conformes. Então, se Ruanda sediou sozinha, os outros 3 países vizinhos estão se batendo, digamos assim, né, porque a CAF alegou problemas estruturais para adiar a competição lá em fevereiro, é uma pressão a mais que fica. Então, bora falar sobre os grupos, dado essa introdução para você que não conhecia a Tchan. No grupo A, a gente tem o Quênia. O Quênia, além de anfitrião, é estreante na competição. Vai ser a primeira vez que o Quênia vai disputar a Tchan. O Marrocos, que foi campeão em 2 edições, 2018 e 2020, e volta a Tchan, porque a gente lembra que o Marrocos não disputou a última Tchan, que foi na Argélia, por questões políticas. Na época, até o Luiz pode dar um panorama de como está hoje, mas na época lá, do começo de 2023, o clima entre os 2 países estava bem aflorado. Marrocos não abria a mão de ir direto para a Argélia. A Argélia não permitia que aviões que saíssem do Marrocos pousassem na Argélia. Então o Marrocos falou, tá bom, então eu não vou. E o Marrocos não disputou a competição. Tem Angola com Pedro Gonçalves. Isso aqui é bem legal da gente falar. O Pedro Gonçalves, que foi treinador da última Tchan Seg.
Também tem a República Democrática do Congo, que já foi campeã 2 vezes em 2009, na primeira edição em 2016, e a seleção da Zâmbia, que é comandada pelo Avram Grant mesmo, né? O mesmo treinador do time principal é o treinador da Tchan, ou seja, 2 seleções com o mesmo treinador do time principal. Luiz, o que dá para esperar desse grupo? Né, a gente tem um dos países sedes, o Quênia que ia participar do torneio da CECAF de preparação e não participou. Marrocos, claro, que chega com uma, vamos dizer, esses países têm a liga mais forte. A gente também tem Angola com uma liga bem estruturada. E os outros 2 ali, a República Democrática do Congo também tem uma liga boa. E a Zâmbia, inclusive, diga-se passagem, está gravando esse podcast na sexta-feira, dia 1º, foi a única seleção que ainda não divulgou a sua convocação, até porque ela vai folgar na primeira rodada. Cara, assim, é o grupo da morte pra mim, né? Tranquilamente, esse grupo entre Quênia, Marrocos, Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia, porque a gente tá falando de seleções extremamente tradicionais, né? Porque a Tchan é um torneio só pra contextualizar novamente a galera, um torneio que começou lá em 2009, é um torneio recente, né? E se a gente for dar uma olhada lá em 2009, 2010, 2009 e 2010 especialmente, a gente teve aquela hegemonia muito forte da República Democrática do Congo com o Mazembe, né? Era a base, né? O Mazembe que derrota o Internacional na final do Mundial, lá em 2010, eram a equipe que tinha como base a equipe campeã da Tchan pela República Democrática do Congo, né? Então, assim, a República Democrática do Congo tem que ser muito respeitada quando a gente fala a nível de Tchan, né? Porque tem uma tradição muito forte, especialmente de ser representado ali com uma base do Mazembe. Claro, o Mazembe hoje vive um outro momento de reconstrução também a nível continental, especialmente, mas a República Democrática do Congo é muito tradicional, então tem que ser muito respeitada. E, cara, esse grupo com Marrocos e Angola é complicado, cara, porque a gente tem o Marrocos que não disputou o último torneio, mas que em 2018, por exemplo, a Marrocos tinha o El Kaabi, foi os artilheiros. O El Kaabi que hoje já foi campeão, na verdade, turco, já foi campeão da Conference, se eu não me engano, né, pelo Olympiacos, algumas temporadas atrás, e segue cravando gols também, e hoje também é um dos representantes da seleção principal do Marrocos, né, e em 2018 ele estava lá sendo o principal artilheiro do Marrocos na Tchan, né, então muito antes dele destoar como artilheiro pelo Olympiacos, de ser campeão continental pelo Olympiacos, ele estava cravando gols na Tchan, né. Eu tenho muita dificuldade para saber, cara, como é que vai ficar esse grupo com Marrocos, Angola e República Democrática do Congo e como vai ser, por exemplo, quem vai pegar essa liderança, né. Angola, muito nessa questão também dessa ascensão da Liga, não necessariamente da Liga, mas de projeto com Pedro Gonçalves, né? Pedro Gonçalves vai para mais uma Tchan, eu acho que isso pode pesar a nível da experiência, assim, para Angola, e aí eu destaco, o camisa número 19, o Paciência, eu estava até falando com o Sawaf, que eu falei, tem uma espécie de resenha aqui, uma cópia do Mabululo, que é o camisa 19, o Paciência, que eu acho que junto com o Gibelé pode ser, assim, um desses jogadores pra gente ficar de olho no sistema de ataque de Angola, né, que obviamente vem muito forte como Girabola, que é um dos campeonatos mais desenvolvidos do continente, e cara, antes da gente ir para outras seleções do Grupo A, eu gostaria de destacar, no caso Marrocos, que não tem jogadores tão conhecidos como já teve algumas temporadas atrás, do ponto de vista de grandes representatividades, assim, da liga. Mas tem um jogador que eu ficaria de olho, que é o El Raouli, que tem 22 anos, 8 gols, 4 assistências pelo Olympique Saf. O Olympique Saf não é um dos maiores clubes, por exemplo, do Marrocos, nem de longe, como é o Wydad, como é o FAR Rabat também, né, que tem sido essa terceira força do Marrocos também, muito menos o Wydad Casablanca, mas é um desses jovens talentos do Botola Pro, que é o campeonato marroquino, pra gente ficar de olho, e que vão ter a oportunidade de jogar essa Tchan, né? Então, assim, do ponto de vista do Marrocos, vai ser muito interessante, porque ao invés de só ter aquela representação muito forte de apenas de jogadores do Raja Casablanca e do Wydad, que seria a lógica, vai dar pra gente observar outros talentos mais, digamos que assim, underground, digamos assim, do Marrocos, que tende a ser cada vez mais esse país, assim, que os olheiros devem ficar de olho, né? Então, eu dou uma destacada no Raouli, de 22 anos, muito longe dos holofotes ainda, mas é um dos talentos aí dessa Liga Marroquina. Eu queria só fazer uma pergunta para você. Você falou de uma forma bem sincera que você falou um nome e eu lembrei. E acho que até pelo que ele vem fazendo dentro e fora de campo, ele já é um astro. O Gibelé é o principal jogador da Tchan, assim, dentro de todas as seleções, né? Porque é um cara que vem com essa bagagem de ter sido um titular na CAN, basicamente, né? Claro, tem outros jogadores que disputaram a CAN, porque a gente sabe
que vão também, mas dá para dizer que é o principal nome entre todas as seleções do Gibelê? Cara, eu acho que dá pra dizer sim. Porque a gente tá falando de um cara que há um ano e meio atrás, ele tava sendo destaque da Copa Africana de Nações, né, cara, pela seleção de Angola. E assim, e não era destaque... É um destaque, assim, praticamente de Angola, assim, ainda mais pelo momento que Angola tá vivendo nesses últimos dias, na verdade, né? Manifestações lá no país. Pedro Gonçalves até citou isso também, que é o momento de unidade do país, utilizar a Tchan para ser um fator de unidade no país, que é algo que também era mesmo um discurso muito parecido com Angola também, quando foi para a Copa Africana das Nações, que vinha de eleições presidenciais também, um país muito polarizado, mas acho que sim, cara, porque o Gibelê, ele é o cara que ele já faz parte da seleção principal, né, chegou até as quartas de final e foi um dos grandes talentos, né, cara, digamos assim, um dos talentos underground, digamos, eu gosto de citar esse termo assim, da Copa Africana das Nações e tal, eu acho que ele representa muito, e eu acho que assim, ele tem condições totais de ser assim, quem sabe o melhor jogador da Tchan, né, eu tenho muita curiosidade para saber como Angola vai jogar contra esses países como Marrocos e como a República Democrática do Congo, porque aí eu acho que a estrela dele pode brilhar, né? E se Angola passar de fase nesse grupo, onde ela vai ser testada o tempo todo, desde a primeira rodada, cara, eu acho que Angola chega forte para chegar pelo menos numa final. Eu, cara, sinceramente, eu posso falar que eu acho, vou falar com achismo mesmo, acho que essa vai ser a melhor Tchan, assim, porque a nível de competitividade, ela já começa muito competitiva, especialmente no grupo A, o que abre margem também para a gente ter muitas surpresas nos outros grupos, né, que vão estar, entre aspas, mais desequilibrados, com mais surpresas, mas também com seleções, por exemplo, que possam chegar longe na fase mata-mata, porque nesse grupo A aqui, algumas seleções aqui vão se matar, né, literalmente. Então, abre margem para grandes surpresas nessa Tchan. Eu até arrisco dizer que essa Tchan pode ser a Tchan das grandes surpresas, digamos assim, se a gente for olhar as últimas edições. Pronto, falei também. Eu gosto de falar assim, eu gosto de profetizar aqui também, tenho liberdade para isso. Então é isso, eu acho que vai ser a Tchan das grandes surpresas. Lembrando que Pedro Gonçalves segue o nosso perfil, ele tá sempre lá também dando uns likezinhos. Ele já foi entrevistado aqui, inclusive, quem não viu, dá uma conferida lá. E ele, provavelmente, se ele ouvir isso, ele vai cobrar você. E, claro, a gente tem que lembrar que o Gibelê tem a parceira ou parceiro inseparável dele, que é a coluna de som. Coluna de som, para quem não sabe, é como se chama uma caixa JBL, daquelas igual que o Neymar anda. Eu sou mais o Gibelê que o Neymar nesse sentido, inclusive. Sempre puxando aquelas danças bem legais da seleção de Angola. E, Luiz, só para fechar o grupo, o que você tem uma coisa para falar sobre o Quênia, que é a país sede, a seleção da Zâmbia com o Grant? O que você dá para falar dessas duas seleções que correm por fora nesse grupo, né? Exatamente. Quênia fazendo a sua primeira Tchan, né? Que eu acho que é bem interessante também, a primeira vez na história que vai jogar como anfitriã também. Cara, o Quênia é uma daquelas questões que vai ter o apoio do público, né, do seu torcedor, e isso eu acho que, do ponto de vista anímico, pode fazer totalmente a diferença. Claro, não é um dos favoritos. Para mim, é a seleção mais fraca, tá, desse grupo, porque eu acho que Zâmbia tá acima ainda do Quênia. Só que o que pode pesar é, por exemplo, alguns jogadores do Quênia já terem, por exemplo, experiência, né, em competições continentais, né, para alguns clubes, tanto aí em pré-fase de grupos, de Liga dos Campeões da CAF ou Copa das Confederações da CAF também, e quem sabe pode ter uma química ali do ambiente que possa fazer o Quênia uma das surpresas desse grupo. Acho improvável, mas campo e bola, cara, e o anímico da torcida, do estádio, acho que pode fazer diferença. E Zâmbia, cara, acho que pro Grant vai ser bem interessante para perceber até, por exemplo, de algum destaque que possa ser convocado, por exemplo, para a próxima data FIFA, né, em setembro também. Então pode servir para algumas seleções, vai servir de teste, inclusive, para a seleção principal. Eu acho que é o caso da Zâmbia. Lembrando que a Zâmbia tem as mesmas chances que eu de ir para Maldivas amanhã, de ir para a Copa do Mundo. No caso, a Zâmbia tá uma situação bem complicada, mas para o Grant renovar essa seleção é uma boa. Eu achei legal o fato de ele estar lá. E só um ponto que eu lembrei da Angola, a última Tchan, o Pedro Gonçalves foi muito cobrado, porque Angola caiu na fase de grupos, no grupo tinha 3 seleções. Eu estava lembrando disso agora, então o Pedro Gonçalves já era o treinador, ele caiu para a Mauritânia, né, na fase de grupos, e ele foi muito cobrado na época. Falando em Mauritânia, vamos para o grupo B, que tem a Mauritânia, junto com a Tanzânia, que é a anfitriã também do torneio. Só lembrando, só para passar limpo, o jogo do grupo A em Nairobi, os do grupo B vão ser em Dar es Salaam. Aí tem Madagascar, Burkina Faso e República Centro-Africana. Luiz, a gente tem a Tanzânia, que é uma seleção que a gente teve um na CAN no passado, que usa muitos jogadores locais, porque é uma liga forte.
né? Você falou isso na abertura, mas a gente, quando vai ver a convocação, já vê que vai com um time mais alternativo, né? Não tem tantos jogadores assim do Simba, do Young Africans, os jogadores que estão mais habituados a ver na seleção. Aí você pega uma Burkina Faso, que é talvez uma incógnita, podemos dizer assim, mas ganhou de Marrocos na preparação, né? Fizeram amistosos ali. Burkina Faso ganha de Marrocos um dos jogos. Eu fiquei bem interessado com essa vitória. E só para falar da Tanzânia também, a Tanzânia foi a campeã da Cecafa Tri Nations, que foi um torneio ali envolvendo Tanzânia, Uganda e Senegal, e ganhou um troféu com chifre. Para quem não viu, ele está lá no nosso Instagram. E também a gente tem Madagascar, que foi, sem dúvida alguma, a grande surpresa da última Tchan. Madagascar, que foi semifinalista da última Tchan. E é uma incógnita porque o futebol de Madagascar, assim como a ilha de Madagascar, é isolado. Então não dá para a gente ter tanta certeza do que Madagascar pode fazer. Tem a Mauritânia, que é uma seleção que vem, né, indo bem, passou de fase na última Tchan. E a República Centro-Africana, que já está no sonho só de chegar aí, a primeira vez que a República Centro-Africana disputa uma competição continental. Luiz, dá para esperar um grupo equilibrado? Ou você acha que ele pode sobrar uma Tanzânia, Madagascar? Enfim, como que você vê essa chave aí, esse grupo B? Cara, eu acho que das surpresas que a gente falava, pensando até em mata-mata mesmo, de quem pode se classificar, eu acho que vai ter muita seleção saindo daqui, tá? Eu ainda acho que a Tanzânia vai ficar junto ali talvez com a Burkina Faso para disputar, quem sabe, a liderança do grupo. Como você falou, a Burkina Faso, cara, normalmente, claro, a seleção principal é uma seleção que tem muitos jogadores que jogam fora. Mas, normalmente, a seleção de Burkina Faso, quando une jogadores de liga dos locais, apesar de não ter grande representatividade, até mesmo a nível de competições continentais na África, fez uma preparação interessante, como você bem falou, né? E a preparação conta muito para essa Tchan, cara. Porque, às vezes, nem toda seleção consegue fazer uma preparação ideal, por exemplo, assim, e eu acho que Burkina Faso e Tanzânia são as seleções assim que vão disputar a liderança. Tanzânia joga diante do seu torcedor, né? Então, assim, meu parceiro, nem que ela não queira, ela vai ter que estar, assim, muito cintilante, muito motivada para ganhar os jogos. Só que vai utilizar esse torneio justamente para colocar na vitrine alguns jogadores. A gente estava até falando de alguns jogadores sub-20, de alguns clubes menores da Tanzânia, por exemplo. Claro, jogadores de África, mas não é, por exemplo, uma lista da Tanzânia que tem a maioria dos jogadores da Tanzânia, do Yanga, ou do Simba. Tem de outros clubes, como o Azam FC, por exemplo, que é um outro clube bem tradicional, mas o que chama atenção, alguns jogadores convocados do sub-20 de clubes menores da Tanzânia. Ou seja, eu acredito que para a Tanzânia, para além dessa questão de jogar em casa, vai aproveitar para colocar na vitrine alguns talentos ali desconhecidos do país, quem sabe até desse ponto de vista da exportação de jogadores, ou de alguns jogadores que podem utilizar essa Tchan para fazer um bom torneio e quem sabe conseguir um contrato com os dois maiores clubes da Tanzânia também, né? Mas, cara, eu vou até arriscar que Burkina Faso pode ser a líder, tá, desse grupo. Eu acho que a nível da experiência, eu acho que Burkina Faso pode ser líder desse grupo. Cara, mas é aquilo, como você falou, cara, Madagascar é uma situação muito difícil da gente colocar em prática as expectativas, mas Madagascar nunca vai para passear. Pelo menos desde a Tchan de 2019, se não me engano, que eles pegaram, da Tchan não, da CAN, né, 2019, que eles pegaram umas quartas de final. Depois daquilo, a gente pegou ali uma sequência de Madagascar sendo muito competitiva em eliminatórias, até mesmo em jogos que não vencia, ia a Gana e conseguia fazer bons jogos contra a Gana, bons jogos contra seleções muito tradicionais do continente africano, não vencia, mas a gente vê ali, assistindo os jogos, que é uma seleção competitiva, sabe? Assim como a seleção do Sudão. Então, cara, é muito difícil. Eu acho que vai ser Burkina Faso, tá? Acho que Burkina Faso pega a liderança desse grupo, mas eu acho que aqui tá muito equilibrado. Até do ponto de vista um pouco de nível técnico menor que o grupo A, que eu acho que é o grupo da morte, e é o jogo mais equilibrado, é o grupo mais equilibrado do ponto de vista técnico também, de nomes. Mas aqui, cara, o grupo B, eu acho que é um dos grupos mais difíceis de avaliar, porque tem muitas seleções ali que são nichadas do ponto de vista que não são seleções que, por exemplo, têm grandes talentos internacionais, então normalmente são jogadores que atuam na seleção principal, e aí eu acho que isso pode contar para um nível elevado assim, de competitividade, né? Porque a gente vai ver uma Mauritânia com jogadores que já disputam
torneios principais com a seleção principal. Burkina Faso, a mesma coisa, em menor escala, mas Tanzânia em maior escala. Madagascar nem se fala, né? A gente pode ver boa parte desses jogadores que vão disputar essa Chan, ou que já estão disputando essa Chan, que em setembro a gente vai ver novamente, quem sabe, aí em alguma eliminatória. E a República Centro-Africana, meu parceiro, a República Centro-Africana, ela vai pela diversão, ela vai pela história. Então eu já vou falar, sou República Centro-Africana nessa Chan. Não, cara, não tem. Eu vou fazer questão de assistir todos os jogos da República Centro-Africana nesse grupo B, porque eu tô pela diversão também. E, meu amigo, quem não tem nada a perder, vai atirar para todos os lados. Então, meu parceiro, pode tirar o capacete... Não, mentira. Pode colocar o capacete, não tirar o capacete, porque a República Centro-Africana, os cria vão estar disparando para todos os lados. Eles não têm nada a perder. Então, estarei a favor da República Centro-Africana nessa Chan. Eu acho que todo mundo está, né? Pela forma que foi a classificação, né? Naquela vitória contra Camarões, de virada em Camarões, que eu acho que foi um negócio surreal mesmo, né? Um grande resultado. Só o fato deles estarem aí já é muita coisa. Eu estava até dando uma pesquisada aqui, né? Porque, é verdade, bem mencionado. Como eu falei, Madagascar foi a grande sensação, né? Da última Chan, e o Razafin Dranaivo, que foi o cara que chamou muita atenção, ele tá jogando na Argélia hoje em dia. Né? Ele tá jogando no Argel, que é um dos grandes times lá. Né? Mas, cara, foi um cara que fez muita coisa. Acho que por isso que a gente fica de olho em Madagascar, porque, cara, realmente a campanha da última Chan em Madagascar foi muito boa, né? E eles voltam aí com essa moral de tentar repetir essa campanha. Eu acho que esse grupo vai estar muito aberto. Eu acho que a Tanzânia, claro, tem a pressão de jogar em casa, pode entusiasmar e tudo mais, mas o fato de não estar com jogadores talvez com tanta experiência, isso pode pesar para seleções que chegam como Madagascar e como a seleção da Burkina Faso e, claro, a Mauritânia, que eu falei, a Mauritânia chegou a avançar de fase na última Chan. Vamos passar para o Grupo C, que tem a outra seleção que é dona da casa, anfitriã, que é Uganda. Temos Níger, temos Guiné, Argélia e África do Sul. A Argélia e a África do Sul que estão aqui graças à Mamãe CAF. A Mamãe CAF, só para situar a história, a gente falou isso, o Chidozi, que fez inclusive um podcast da classificação dessas duas seleções. Essas duas seleções não tinham se interessado em disputar a Chan quando começou as eliminatórias. A gente até falou isso no podcast lá em outubro do ano passado. Aí o que aconteceu? No norte, como a Argélia e o Egito na época não quiseram disputar, não tinha eliminatória. Então Tunísia, Líbia e Marrocos garantiram vaga direta. Só que Tunísia e Líbia saíram. E é engraçado a gente lembrar que Tunísia e Líbia saíram porque a competição ia ser em fevereiro. Porque os clubes da Tunísia não aprovaram liberar os jogadores e na Líbia também teve conflito de calendário. Mas daí desiste e aí adia a competição. Ou seja, daí o pessoal fala, pô, aí eu jogava, né? Mas não teve mais volta e a CAF, em vez de pegar as seleções que tiveram bom retrospecto, né, nas eliminatórias, por isso que eu falei de Ruanda, que é uma seleção que em tese se classificou, mas não se classificou por questões técnicas e tal, ela faz uma repescagem com aquelas seleções que lá no começo não quiseram disputar, chama de novo, vem. E aí a Argélia e a África do Sul quiseram e passaram, né, foram 7 seleções que disputaram essa fase, e estão aí nesse grupo, as duas juntas, junto com Uganda, Níger e Guiné. Esse grupo vai ser disputado em Kampala. Luiz, o que dá para esperar? Uma Uganda que joga em casa, uma Guiné que também tem seus jogadores da liga local. Níger, que foi outra seleção que foi bem na última edição, né? Foi a outra semifinalista, né? Inclusive perdeu para a Argélia na semifinal, vai ter um reencontro aqui de semifinalistas. E claro, a Argélia e a África do Sul, que são duas ligas tradicionais, né? Fortes, principalmente a da África do Sul. O que dá para esperar dessas duas seleções, até pelo que você viu na lista, tanto da Argélia quanto da África do Sul? O que dá para esperar dessas seleções que, em tese, chegam fortes, né? A África do Sul, com toda a sua força da liga, e a Argélia, que é a atual vice-campeã e tem jogador que foi destaque na última Chan de volta. Exatamente, cara. Eu acho que, assim, as seleções do norte em si, elas acabam tendo uma questão bem importante do ponto de vista de competitividade, porque, claro, a depender de como for a convocação, traz muito daqueles jogadores que já estão competindo em alto nível nas ligas do norte africano, né? Que são conhecidas por ter a região ali onde estão os melhores contratos. Então, se você vê um jogador lá que vai se destacar muito na Tanzânia, por exemplo, cara, se ele não sair do continente africano, muito possivelmente ele vai para um Egito, para ficar de olho para quem sabe uma semifinal, The Chan e etc. Já teve toda aquela treta na última edição, né, em relação ao Marrocos, em relação à questão diplomática, que também segue na mesma situação também, né? Lembrando que essas duas seleções vão se enfrentar, entre aspas, ou vão estar no mesmo solo na Copa Africana. Mas, cara, eu tô bem curioso para ver como vai estar a seleção da África do Sul, tá? Para mim, essas duas seleções elas vão brigar ponto a ponto
pela liderança desse grupo, né? Porque a Argélia, ela traz uma, como é que eu posso dizer, essa competitividade maior, e aí eu quero destacar muito o Marius, né? Que é do Belouizdad, que é um dos atacantes convocados aí para a seleção da Argélia, que eu coloco aí como uma das grandes possibilidades de talentos para a gente observar nessa Tchan, novamente, né? E alguns outros jogadores como o Draoui, por exemplo, que é do MC Alger, que é um desses outros jogadores que eu já consegui dar uma olhada também nas últimas competições continentais também e me chamaram a atenção. São jogadores assim, olhando aqui a convocatória mesmo da Argélia, boa parte são do MC Alger e do USM Alger, né, que são dois dos grandes clubes da Argélia também. Belouizdad também é um dos grandes clubes tradicionais da Argélia. O Paradou, que aí tem o Koili, né, que é do Paradou, que é o grande clube formador da Argélia, digamos assim, uma das grandes, acho que a grande academia da Argélia é o Paradou, né, que normalmente revela jogadores muito para a Ligue 1, saem da Liga Argelina e acabam indo para a Ligue 1 e acabam indo especialmente para esses países da língua francesa também. Cara, olhando assim, eu acho que do ponto de vista de competitividade de jogadores que já se conhecem, a Argélia está um pouquinho à frente da África do Sul. Porque, cara, olhando, por exemplo, a convocação da África do Sul para essa Tchan, a gente vê alguns jogadores que, por exemplo, para além do Mamelodi Sundowns, não tem grandes jogadores do Orlando Pirates, por exemplo. E isso daí deu uma treta absurda já na convocação da Tchan. Como assim não tem jogadores do Orlando Pirates? Porque a maioria dos jogadores convocados aqui na lista, cara, são jogadores do Mamelodi Sundowns. E até aí, beleza, tá de boa. Não é uma grande, né, uma grande novidade, que é o maior clube, digamos assim, o maior campeão da África do Sul. Agora, se a gente for dando uma olhada, por exemplo, nos jogadores dos outros clubes, a gente vê, por exemplo, que a gente tem uma falta de representatividade maior, um equilíbrio maior, pensando em Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates e Kaizer Chiefs. E isso, obviamente, indo pro lado do clubismo, dá uma grande treta na África do Sul também. Mas, cara, eu acho que assim, a África do Sul, ela já chega nessa Tchan com algumas questões relacionadas à própria organização da Federação Sul-Africana para esse torneio, que já é uma questão que vai para o futebol feminino também. É curioso, porque a Federação Sul-Africana de Futebol, ela tem vários problemas relacionados à transparência, a falta de pagamentos de bônus nos últimos anos, as categorias de base na África do Sul muito questionadas, praticamente inexistente na última década, né? A gente vê várias seleções se desenvolvendo do ponto de vista de sub-17, sub-20, e a seleção da África do Sul muitas vezes deixou de participar de torneios no continente africano por não ter um projeto transparente. Eu acredito que essa realidade tende a mudar nos próximos anos, mas ainda está muito atrás, né? E aí fica muito baseado no sucesso do Mamelodi Sundowns, agora do Orlando Pirates, que fez uma boa temporada, mas eu acho que ainda nesse grupo a Argélia fica um pouco mais à frente, porque a Argélia está indo basicamente com o que tem de melhor, tá? Da Liga Argelina. Então eu coloco a Argélia como possível líder desse grupo, a África do Sul, né, como a segunda força. E aí, meu amigo, eu gosto da seleção de Guiné, cara. A seleção de Guiné, ela sempre traz alguns bons talentos do Oroya ali, de outros clubes ali de Guiné. É uma seleção muito técnica, normalmente, uma liga muito técnica. Pode não ter o grande incentivo, digamos assim, do ponto de vista econômico na liga, o que acaba também... na verdade, o Oroya normalmente sempre participa, né? Ou da fase de grupos, da Liga dos Campeões da CAF, ou da Copa das Confederações da CAF. Então, a Guiné, do ponto de vista de tradição, de ligas locais ali na África Ocidental, como a gente fala, é um país que, pra gente ficar de olho. Eu colocaria a Guiné como a terceira força desse grupo, tá? Argélia, África do Sul, Guiné, trazendo na base alguns jogadores do Oroya ali, que é o grande campeão nacional, né? E aí, meu parceiro, é muito difícil, porque assim, Uganda vai ter a participação muito da torcida vindo junto, né, cara? E isso é um fator que vai além da técnica, é algo que às vezes vai além da tática, né? A gente pode falar aqui e é algo que fica até difícil da gente analisar tecnicamente. É uma seleção que vai trazer jogadores, obviamente, dos clubes de Uganda, que não é, digamos, das ligas mais fortes, mas pode trazer aquela questão da unidade, né?
que é isso que Uganda, a Tanzânia, né, e os países ali do Quênia podem trazer para essa competição da unidade. Jogadores que já se conhecem ali nas ligas nacionais e que pode ali, durante um mês, cara, um pouco menos de um mês, ou durante a fase de grupos, unir ali algo, uma sinergia, né, cara, de se conhecer ali, é bem interessante. E aí, cara, eu acho que para finalizar aqui, a Argélia, para mim, vai ser a líder desse grupo. Vou colocar a África do Sul, cara, mas acho que a África do Sul, olha, ela tem a possibilidade de dar uma amarelada aí, quem sabe dar a oportunidade de Guiné ser essa força, essa surpresa. Eu colocaria a possibilidade de Guiné sendo aí essa surpresa do grupo, mas a Argélia ainda sendo uma das favoritas, inclusive, para chegar pelo menos à semifinal da Tchan. Eu só vou te cornetar, porque, ó, a gente tá falando de uma atual semifinalista, de uma seleção que quase foi para CAN. Eu não aceito que Níger seja ignorado nesse podcast, Luiz Fernando Filho. Então, tô falando aqui, mas eu acho que essa seleção de Níger aí pode dar trabalho nesse grupo, cara. Eu acho que os últimos jogos de Níger e tudo mais mostram que é uma seleção que pode vir aí a surpreender. Eu não botaria, eu acho que pode ser um grupo equilibrado. Acho que todos os grupos têm chance aí de serem equilibrados, mas eu acho que Níger, assim como veio forte da última vez e surpreendeu, eu não deixaria de fora. Eu acho que pode rolar aí de alguém bobear e tudo mais. E até dando uma olhada rápida aqui na seleção principal de Níger, tem alguns atletas, né, que atuam no futebol de Níger e estavam nessas últimas convocações, né, nesse jogo contra o Marrocos, que foi o último jogo onde Níger levou o jogo até o final, né, quase que conseguiu roubar pontinho de Marrocos, no Marrocos. Então, é uma seleção que eu gosto de ver. E só para falar sobre a seleção da Argélia, a gente tem que deixar claro aqui, o treinador da Argélia na Tchan é o Madid Boudiarra, né? E para quem não se recorda ou fala, putz, esse nome é familiar, ele foi o capitão da Argélia na Copa do Mundo aqui do Brasil em 2014. Ele já está nessa seleção nacional, vamos dizer assim, desde o ano passado, lembrando que a maioria das seleções tem um treinador para a seleção principal e outro para a seleção nacional. Por isso que a gente enaltece quando a gente vê um Pedro Gonçalves, um Grant, que vão fazer esse trabalho conjunto, e vai acontecer isso no próximo grupo que a gente vai falar. Mas só queria dar essa apimentada aqui, porque Níger é uma seleção que vem dando trabalho, além do que a gente espera, claro. Então vamos passar para o último grupo, o grupo D. O grupo D, que é um grupo exótico, na minha opinião, porque vai ser disputado em Zanzibar. Aí eu acho que a CAF perdeu uma grande oportunidade de botar a seleção de Zanzibar para jogar aí, já que Zanzibar não lembro se ele é filiado da CAF, mas a CECAFA eu sei que é. Mas vamos falar das seleções, e esse, para mim, Luiz, é o grupo da morte. Porque a gente tem Senegal, que tem sempre jogadores jovens muito fortes, Sudão, que tem uma boa parte da seleção principal jogando, né? Até mesmo o Hamed, esqueci o nome dele, mas o que o Elcio colocou como um dos principais responsáveis pela classificação do Sudão, né, para a Copa Africana de Nações, ele está no grupo que vai jogar. Então a gente tem vários jogadores que estão na seleção principal do Sudão que vivem um bom momento. A Nigéria, que vai comandada por Eric Chelle, por exemplo, que eu falei anteriormente, acho isso muito legal. Todos os jogadores que jogaram já com o Chelle na United Cup, lá na Inglaterra, né, em maio, vai para essa Tchan e tem uma liga razoavelmente boa. Então são 3 aí seleções que vêm a um nível muito bom. O Senegal, atual campeão, tem que falar. E o Congo? E o Congo, acho que a gente tem que falar da novela que foi a participação do Congo na Tchan, porque o Congo conquista a vaga dentro de campo vencendo a Guiné Equatorial, tem os problemas da federação, é banido da FIFA, né? Então, uma suspensão da FIFA, consegue resolver os problemas e volta. Só que a CAF já tinha trocado o Congo nesse meio do caminho. Aí o Congo fala, peraí, a vaga é minha. Aí a CAF coloca o Congo. Mas a Guiné Equatorial fala, mas pô, e eu? Daí vai para o tribunal, e chegou até no TAS isso aí, no Supremo Tribunal do Esporte, essa questão, e o TAS deu a vaga para o Congo, e o Congo está aí para disputar essa Tchan. Mas como que você vê aí, Luiz, esse grupo aí, principalmente com 3 forças, acho que dá para falar assim, né? Sudão, que tem uma liga local muito forte, né? Jogadores que vão estar disputando, o Mohamed Abdulrahman, que foi o nome que fugiu da cabeça, e claro, a Nigéria, que chega com seu principal treinador, né? Se a gente for pegar aí as seleções grandes da África, é a única que o treinador principal vai estar comandando a seleção na Tchan. Exatamente, cara. Sim, eu acho que pra mim o principal jogo, cara, a nível de peso mesmo, pro continente africano, nessa fase de grupos é esse daí, cara, é Senegal e Nigéria. Primeiro que Senegal, pô, cara, o título da última CAN representou muito, assim, o desenvolvimento mesmo do futebol de Senegal a nível de base, né?
Pô, a gente viu um Lamine Camara, por exemplo, sendo revelado como o principal jogador da competição. E esse Lamine Camara, logo depois da Tchan, foi pro Metz, jogou uma temporada, foi rebaixado. Mesmo assim, jogou tanto que foi um dos grandes talentos da Ligue 1. Isso tudo em questão de um ano, depois da Tchan. Sai a Tchan, vai pro Metz, joga a Ligue 1, e aí depois é contratado pelo Mônaco, né? E tem sido titular absoluto do Mônaco na última temporada, jogou Champions League, foi um dos talentos aí da Ligue 1 na última temporada. Então isso demonstra que, mais uma vez, Senegal vai aproveitar para colocar os garotos, tanto da Generation Foot, né, que é a principal academia de Senegal, que revela muitos jogadores, de onde saiu o Sadio Mané, de onde saem os principais talentos, junto ali com a academia do Jambers, que é uma outra grande academia também de Senegal, para não se esquecer. Só que a Generation Foot tem muito esse processo de revelar jogadores, e esses jogadores já irem para a França. Eu estava falando muito com o Gabriel sobre isso. A gente tem os jogadores muito do Jaraf, né? Jaraf, que não é um desses clubes profissionais que não tem como grande fim apenas revelar jogadores, como é a Generation Foot, que chega inclusive até essa final da Copa de Senegal também, se eu não me engano contra o Jaraf até, o Jaraf que tem sido um dos bons clubes dessa última temporada também. Então ficar de olho em alguns jogadores do Jaraf, que é um dos grandes clubes, como Casa Sports também. Casa Sports é um clube bem tradicional de Senegal, que também vai ser bem representado. Então assim, se a gente for dar uma olhada ali pelo Idrissa Ndiaye, que é da Generation Foot, que é um dos bons goleiros de Senegal, que foi convocado, passando, por exemplo, para jogadores como o Libassi Gueye, do Teugé FC, o Teugé, o Togué, que foi um desses clubes aí que chegou até a eliminar, se não me engano, o Raja Casablanca nos últimos anos aí, foi para fazer grupos da Liga dos Campeões da CAF, tem sido a nível continental a principal força de Senegal e vai levar alguns jogadores aí para o torneio. Então, basicamente, uma seleção muito dividida entre Generation Foot, Jambers, o Casa Sports, que é um dos grandes clubes aí de Senegal, um dos maiores campeões de Senegal, e o Jaraf, que vai levar especialmente ali para o setor de ataque dois jogadores, que é o Ababacar Sarr e o Ahmed Niang, dois jogadores do Jaraf, de um clube que fez uma boa temporada, pelo menos ali a nível doméstico também. Cara, essa lista de Senegal tem muito menos jogadores da Generation Foot relacionado ao último ano também, o que não quer dizer que vai chegar mais fraco, mas que traz uma renovação maior, tá bom? De talentos que também não são tão conhecidos pro nível do continente africano, mas sim de Senegal. E aí coloca uma outra questão, né? A Nigéria, ela vai com alguns jogadores que já atuaram no último data FIFA pela Unity Cup, né? Que foi aquele torneio que a gente teve ali de seleções com tradições e relações culturais muito fortes, que eu achei sensacional, né? Que é Jamaica, Gana, Nigéria, que foi um torneio disputado lá em Londres. Foi um torneio muito interessante, porque uniu muito a diáspora desses países, né? Especialmente em Londres ali, a diáspora nigeriana, jamaicana, ganesa. E nesse torneio aí, eu acho que o Thierry até foi, não tenho certeza, cara, me corrija. Se o Thierry esteve treinando a seleção nesse torneio da Unity Cup. Foi ele mesmo. Foi ele que comandou. Então, assim, é uma seleção que vai levar alguns jogadores, e aí vale falar, tá? Pelo menos 9 jogadores que foram convocados para essa seleção da Nigéria para a Tchan são do Remo Stars. O Remo Stars que foi campeão na última edição, inclusive é clube do Victor Osimhen. O Victor Osimhen gosta do Remo Stars, até doou um prêmio agora na última temporada lá pelo campeonato do Remo Stars. Então vai com uma base desses jogadores que foram também para esse torneio em Londres, representando a seleção nigeriana, junto com alguns outros jogadores que disputaram ou que jogam na Europa, mas vem como base do Remo Stars, que é o principal campeão aí nigeriano. Ou seja, vem com jogadores que vêm numa boa fase do ponto de vista do campeonato nigeriano e tem uma boa sinergia. Então eu ficaria de olho. Cara, eu vou colocar Senegal como, obviamente, o favorito desse grupo. Mas eu tenho muita curiosidade para saber como vai jogar essa seleção da Nigéria, que não é uma seleção que a gente está tão acostumado a ver disputando o Tchan, né? Só que, ao mesmo tempo, vai ser uma prova muito interessante para o Thierry, né? Ele participa daquela última Copa Africana representando o Mali, né? Ele faz parte dessa diáspora aí malinesa, digamos assim, e tal, nascido na França e tal. Só que agora ele vai disputar um torneio tipicamente africano, que é a Tchan, né, cara?
E, assim, vai ser muito interessante para ver como ele vai se comportar como esse cara que vai acelerar alguns desses talentos nigerianos. E eu acho muito difícil, tá? Mas se algum grande destaque dessa Nigéria, vamos supor que a Nigéria chega à final ou seja campeã com um grande destaque, assim. Quem sabe esse grande destaque possa ser uma das peças, especialmente do meio para frente, vai ficar muito baseado naqueles jogadores que já disputam torneios europeus. Mas a Nigéria tem espaço especialmente na defesa. Quem sabe para um segundo, terceiro goleiro, para algumas opções na defesa, como ali reservas do Ekong, alguns jogadores que eu gostei de ver na Unity Cup, especialmente defensores, eu acho que pode ser aí. A vaga, talvez, que alguns jogadores que possam ser Nigéria está bastante deficitário, eu acho que na defesa da Nigéria. Você vê como que o Eric Chelle vai conseguir disputar e também, claro, eu acho que dá para ficar muito de olho no Sudão, né? Eu até falei, acho que isso para você lá atrás, né? Lembra, Luiz, que o primeiro jogo de eliminatória era Sudão contra a Tanzânia? E até a gente falou aqui que o Sudão podia cair numa pegadinha, porque era um jogo muito difícil e a Tanzânia já tinha vaga na Tchan, né, naquela ocasião. Mesmo assim, disputa eliminatórias porque a CAF tem as suas grandes ocasiões, né, podemos dizer assim. E passou pelo Sudão nos pênaltis, depois venceu a Etiópia sem problemas e conseguiu a vaga da CECAFA, né. Eu acho que o Sudão é uma seleção também para a gente ficar de olho, e claro, o Congo aí, o Congo vai ser os primeiros jogos do Congo, né, serão os primeiros jogos do Congo. Desde o retorno da suspensão. O Congo que estava suspenso pela FIFA e agora volta, né, a disputar partidas oficiais pelo continente africano, pela CAF, como seleção dentro de campo. Então é isso, pessoal. Esse torneio começa nesse sábado, dia 2, dia que tem no plural esse podcast. Então, se você ouviu antes das 2 da tarde, horário de Brasília, você conseguiu escutar antes do jogo entre Tanzânia e Burkina Faso. Se você escutou depois, não tem problema, porque acho que nem tudo vai se resolver na primeira rodada. Nós vamos estar escutando isso aqui no dia 28 de agosto. Aí, meu amigo, você chegou um pouco atrasado. Mas a gente vai ficar de olho, toda a cobertura nas redes sociais. Também a gente vai postar os resultados, talvez venha com análise durante o torneio, né, durante a sequência do torneio, claro. No final do campeonato, a gente vem com aquele podcast para fazer a análise completa da seleção campeã, dos jogadores que destacaram, enfim, do que a gente falou de besteira, do que a gente falou de certo por aqui. Luiz, agradeço demais a sua participação. Eu acho que você faz o convite aí, né, para o pessoal acompanhar a Tchan. Eu ainda não tenho certeza, mas na última edição passou no canal da CAF, né? Eu vou até dar uma conferida, ver se tem alguma coisa aqui, mas dá para, de alguma forma, o logo da CAF aqui no YouTube já tá o símbolo da Tchan. Vamos ver se tem alguma coisa programada aqui, ainda não. Mas eu acho que não duvido que seja transmitido esse torneio pelo YouTube da CAF, já que nenhuma emissora aqui do Brasil adquiriu os direitos. Tigre, Gato, enfim, maneiras não tão sensacionais de acompanhar o jogo, mas que fazem parte do nosso cotidiano. Abraço, meu irmão, e deixa o convite para o pessoal se deliciar com mais essa competição africana. É isso, cara. Pelo menos uma certeza a gente tem, né, cara, que pelo menos os melhores momentos estarão lá, né, na CAF TV. Muito difícil, pelo menos os melhores momentos não estarem lá, mas a gente torce para que os jogos estejam, né, cara. Então, mas é sempre bom ficar, como você bem disse, cara, atento às redes sociais da CAF. Eu acho que a CAF tem uma boa comunicação nas redes sociais, especialmente com vídeos, né, no Twitter, no Instagram. Então lá você vai ver, por exemplo, os principais destaques e tal, mas pelo menos, não consegui ver um jogo específico, caso não passe, né? Vá direto na CAF TV, que você, com certeza, pelo menos os melhores momentos vão conseguir ver. E outro, né, cara, pra quem gosta mesmo de analisar aqueles jogadores que futuramente aí, como a gente falou, o Lamine Camara foi eleito o melhor jogador revelação do torneio, melhor jogador, e menos de um ano, menos de um ano não, questão de um mês, já estava na Ligue 1, disputando Ligue 1 com o Metz, e um ano depois já estava jogando Liga dos Campeões com o Mônaco e titularíssimo, né? Então é muito interessante para quem gosta de assistir esses torneios, para quem gosta de ver aí os jovens atletas sendo revelados pelo torneio antes de ir para grandes ligas, especialmente em clubes como Senegal, agora Marrocos, mas esses clubes, eu tô com a cabeça no mar, desculpa, especialmente Senegal, né? Senegal, que tem sido grande exportador para a Europa. Amigo, fique de olho aí nas redes sociais do Conte Verde também, que faz uma cobertura absurda, sem igual, tá? No Brasil. Falo, repito sempre, eu acho que é importante a gente sempre reiterar isso, e tamo junto, cara. Obrigado pelo convite. Vamos ver, né? Eu falei, sou República Central aqui para falar sobre quem pode ser o grande campeão da Tchan. Cara, é muito difícil. Eu ainda tô em dúvida sobre Senegal,
tá? Eu tinha mais certezas na última, não tenho tantas, mas eu acho que vai sair ali do grupo A o campeão. Tá? Tem dúvida sobre Angola também, quem eu acho que pode ser campeão, porque eu realmente, pela primeira vez, eu não tenho assim um palpite muito certeiro. Até pela incógnita da Nigéria, tá? A Nigéria que foi, se não me engano, semifinalista em 2014, finalista em 2018 e ainda não tem o título de Tchan, né? Então esse pode ser um grande motivo para ser, não é uma surpresa, mas para ser a grande história da Tchan. A Nigéria, que é um absurdo não ter uma Tchan, né? Pela representatividade que tem no continente africano. Então é isso, meu amigo. Tamo junto e fé. Fé. E você falou as pessoas que não tem Tchan, a África do Sul também não tem Tchan. A Argélia não tem Tchan, então tem muita gente aí nessa fila. Eu ia falar que Camarões não tem Tchan, mas Camarões não tá nem aí, né? Então, assim como Gana, um abraço pro Chidozinho, inclusive, porque Gana não está porque perdeu para a Nigéria nas eliminatórias. E, claro, se tiver a transmissão da CAF, a gente vai postar lá nas nossas redes sociais, então fiquem ligados. E a nossa cobertura vai embora, né, Luiz? Porque eu tava fazendo as contas aqui, a Tchan vai durar o mês de agosto. Vai chegar setembro, a gente vai ter o quê? Eliminatórias. Aí, em outubro, tem os últimos jogos eliminatórios, né? Daí a gente vai conhecer todo mundo que vai para a Copa do Mundo na África, os grupos que estão todos embolados e tudo mais. Novembro, tem a repescagem, para decidir quem que vai para a repescagem mundial, os 4 melhores segundos colocados. E dezembro vai ter o quê? Vai ter CAN, que vai até janeiro do que vem. Ou seja, estamos começando uma maratona agora, dia 1º de agosto, de futebol africano, só vai acabar em janeiro, meu amigo. É muita doideira isso. É muita loucura, é muito futebol aqui. A gente vai acompanhar tudo isso, trazer a melhor cobertura para você. Então fica ligado e, claro, tudo nesse campeonato africano das nações você acompanha aqui no Coach Verde. Coach Verde, caminho da Copa do Mundo. E da Tchan passa por aqui. Até o próximo.